na mesa com pessoas que curtem. Geralmente, alguns amigos meus vêm pra me perguntar: você já viu esse filme? Ah, você é chato, você já assistiu tudo. Aí, de vez em quando, alguns finais de semana, a gente senta com os pais dela pra ver filmes. Vamos ver esse filme? Ah, eu já vi. Vamos ver esse filme? Ah, eu já vi. Fala, não dá pra assistir nada com você. Sou chato. Sou chato. Mas, cara, é muito legal isso aí. E por que Crônicas de Nárnia não é um filme cristão? Que é feito pela Disney. E a Disney é do capeta. O Mickey é do Satã. A Disney tem Aquelas mensagens orelhinhas são subliminares. chifres tortos. Não, é porque obviamente, C.S. Lewis, ele era cristão. Mas o Crônicas de Nárnia ele foi baseado nas escrituras sagradas, mas é um livro de ficção. E a Disney, quando ela fez esse filme, eu não sei se foi a Disney, tá? Me corrijam, tá? Foi a Disney. A Disney tem os direitos dela, mas não sei se foi acho que sim. Foi sim. Foi feito como um filme de ficção. Obviamente que toda a sua inspiração foi nas escrituras sagradas. Tanto que muita gente não achava que Aslan seria Jesus, quando ele diz aquela frase no final. No final, é só no né, final. Aí no final dá pra sacar É você... Né? Não, muitas pessoas ali, não entendiam aquela frase. E quando a gente começou a falar sobre isso... O sacrifício da mesa de pedra. O sacrifício da mesa de pedra. Toda a simbologia de Nárnia, ela é feita para que as pessoas lessem e falassem, nossa, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. E fossem para as escrituras sagradas. Esse foi um intuito. O intuito dele. Que é um pouco diferente, por exemplo, do Tolkien. Porque Tolkien também era cristão, companheiro de missão do Lewis. Então, assim, tanto que foi o Tolkien que levou o Lewis até conhecer o Evangelho. E a gente acha traços de cristianismo, por exemplo, traços da personalidade de Jesus, não só no Aragorn, mas em todos os personagens. Porque todos devemos ser imagem e semelhança de Jesus. Então ele precisava mostrar isso em todos. E aí que a gente até fala, por isso que eu não vejo problema em assistir Doutor Estranho nem nada, porque o que acontece? Se pegarmos Crônicas de Nárnia, se fosse analisar ele friamente, ele fala de magia. Sim. Quando a feiticeira vai questionar Aslan falou assim, olha, não cite magia antiga, porque eu estava lá quando ela foi criada. Então, tipo assim, fala no sentido de magia. Mas se a gente trazer pro mundo, né, voltar pro lado cristão, tipo assim, Jesus estava desde o princípio. Sim. Porque quando Deus fala, façamos... Ele fala isso, exatamente, né? Ele vira pros outros e fala assim, olha, antes de qualquer coisa eu sou. Exatamente. Que foi o que Deus usou para se apresentar lá para Moisés. Quando Deus fala assim, quando nas escrituras está escrito em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É falado no plural, façamos. Ou seja, ele já estava lá no início. Jesus já estava lá no início, entendeu? E aí foi um dos grandes pontos que os fariseus começaram a perseguir Jesus. Porque como que um cara fala a mesma coisa que Deus? Entendi. Quem é esse cara que fala a mesma coisa que Deus? E é essa representação do Aslan, né? Quando ele fala isso... Não cite a magia antiga, porque eu estava lá quando foi criada. Isso a gente vê no primeiro livro, que não foi o primeiro livro lançado, mas é o primeiro livro da série, que é o Sobrinho do Mago. Quando as primeiras crianças foram transportadas para Nárnia, e Aslan já estava lá e criou Nárnia. Criou o país de Nárnia através do seu rugido, que ele... Aí eu não vou dar muito spoiler, porque eu quero ainda ter um filme disso daí. Há uma série, provavelmente estão querendo fazer uma série em cima disso. Né? Ai, nossa, mas tomara. Assim, respondendo a questão da pergunta, por que não é um filme gospel? Porque ele não é um filme com intuito evangelístico. Como Deus não está morto, como qualquer outro filme que praticamente fala de Deus, né? Desafiando gigantes. Ele não é um filme com o intuito de evangelizar. É um filme baseado nas escrituras sagradas, igual o filme A Cabana. Ele não é um filme gospel. É um filme, obviamente, feito por cristãos, tudo tal. Faz nos refletir, mas não tem o intuito de evangelismo. Não tem o intuito de falar do evangelho. Alguém sentou com a gente e falou que era espírita, né? Na verdade, o autor da Cabana, ele é espírita. Sim. Então... Isso, muitas pessoas falam que era um filme gospel, entendeu? Então, tem uma grande diferença. Isso influenciou um pouco ele na... Porque o autor é espírita, então, obviamente... Entre o livro e o filme da Cabana, existe uma diferença, que é o final. O final do filme é diferente do final do livro. Sério? Exato. Por isso que até foi confundido
com o filme gospel, porque o final do livro, o cara acorda e realmente tem um contato com Jesus. Tipo, ele vê que aquilo lá foi uma visão que ele teve. O livro não tem isso daí. O livro é outro final. Tipo, não tem a parte do... Exatamente. Então, assim, foi a confusão que foi feita. Não é uma confusão assim, porque, assim, a mensagem foi passada. Foi bacana e também a mensagem. Então, assim... Então, por isso que o filme Crônicas de Nárnia não é gospel, por causa desse sentido, né, que a gente caracteriza. Porque se você pegar toda a característica do filme gospel, ele tem o intuito o quê? De levar o evangelho e evangelizar. Crônicas de Nárnia não. Ele é inspirado nas palavras, nas escrituras sagradas, para se criar um mundo imaginário. Que é Nárnia, a questão da magia, tudo tal, enfim.